voltando para as múmias, né, do Egito, as múmias do Egito, a diferença delas é que elas são enterradas, igual a gente tá falando, com muito ouro, né? E não é ouro só na mão, é ouro em tudo, né? E elas eram preparadas, né? Um faraó, ele passava por 60, 70 dias o processo de mumificação. Cara, era impressionante. O cérebro, por exemplo, era tirado pelo nariz. Pelo nariz. Assim, a gente tende a... A gente tem um problema na sociedade hoje, que ela ainda é muito positivista. A gente acredita que a gente está indo numa linha reta para frente. Tudo bem, pode acreditar nisso. Mas o problema é que a gente tende a olhar para trás como se fossem povos muito primitivos. Mas eles tinham um conhecimento científico, fisiológico muito impressionante. Eles vinham com preparado, colocavam dentro de você para todos os seus órgãos eles se desmancharem. Tirando provavelmente o coração, alguma outra coisa, né? Tinha aquelas urnas... Os vasos canópicos. Que eles colocavam ali alguns órgãos, né, nesse sentido, mas de resto eles diluíam e tiravam tudo pelo nariz. Né? Era um negócio muito impressionante. Então, diferente, por exemplo, de um corpo incorruptível, que em teoria você não pode prepará-lo para fazer isso, não seria muito fácil, né? Eles tinham que preparar para o pós-vida, né? Para o cara justamente levantar ali do jeito como tava e com os pertences, inclusive, né? Era mumificado gato, o exército, às vezes, né? A galera toda ali era os pertences. A crença deles é que eles vão voltar e vão levantar? Não voltar para cá. Eles vão chegar lá daquele jeito. Isso, mas eles precisam manter as coisas aqui para eles lembrarem quem eles são lá. Tanto é que se você queria destruir alguém, tinha um jeito muito fácil. Que foi o que fizeram com um dos faraós, o famoso faraó herege, que era Akhenaton. Akhenaton é considerado o primeiro faraó, o primeiro monoteísta da história. Sim. Qual que é a história dele? Ele nasceu em Menófis IV. E aí um dia ele acordou e falou assim... Tava lá em Tebas, que era a capital do Egito, que tinha uma trindade... Toda a capital do Egito, toda cidade importante tinha uma trindade, que era um deus pai, um deus mãe e um deus filho. No caso de Tebas, sempre, todas as cidades. Você tem um deus pai, um deus mãe e um deus filho. A trindade sempre foi essa. E a mais famosa do Egito era Horus, Ísis e Osíris. Né? Horus o filho, Osíris o pai. Em Tebas a gente tinha uma trindade, que era Amon, Honsu, que é o filho, e a deusa mãe, que é Mu. Honsu... Para quem assistiu o Cavaleiro da Lua, é aquele deus lá que é o deus da lua. Esse cara aí, o Akhenaton, ele rompe com a religião oficial, que era a religião de Tebas, dessa trindade. Ele fala, a partir de agora eu vou adorar Aton, que é o disco solar. Então ele não está adorando agora Ra, que é o... Meio mitraísmo no... Isso. Mas ainda anterior ainda ao mitraísmo. Bem anterior. Nós estamos falando de 2600 a.C. E vamos falar que é o Thunderbird aí, né? Total, né? Cara, Kratos, se você conseguir uma imagem até dele de corpo inteiro, tem uma coisa muito legal pra gente mostrar nas estátuas dele. Enquanto vai colocando aí, tem uma coisa também. Bela orelha também que o cara tinha. Também, né? Essa decisão, pelo que eu vi, essa decisão que ele toma é justamente porque os clérigos eles vão ganhando muita força. Então é uma disputa meio política, né? Mas por que porque imagina, você é o faraó. Tá. Só que os clérigos estão ganhando tanta força que começam a ameaçar o seu poder de alguma maneira. Você não consegue mais ter aquela força com o povo, você tá falando. Força política, né? Você é o presidente, tem um congresso. E aí ele dá meio que essa jogada, porque ele era um servo, né, desse deus. E aí era uma maneira de você tirar a força dos clérigos de alguma maneira e dar uma virada de jogo. E aí depois ele vai fundar uma capital. Essa estátua é perfeita. Cara, que estranho essa estátua. Isso, eu vou explicar o porquê que ele era assim. Ele quando muda, ele muda a capital. Ele manda construir uma capital nova. Como ele manda muito em cima da hora... Tipo Brasília. Vão fazer num outro lugar. Ele vai no meio do nada, aí ele acha uma cadeia de montanhas que tem um buraco entre elas onde o sol nasce. Sim. Ele fala, isso aqui é um lugar perfeito. Tem um horizonte e tem um buraco onde o sol nasce exatamente naquele buraco. É aqui que eu vou fazer a cidade. Só que ele começa a ser perseguido pelos faraós. Mas ele tem o tempo dele vivo. Quando ele assume esse poder, ele não assume só o poder como Akhenaton, né? Então ele troca esse nome para colocar o Aton no meio, que é o nome do deus que ele está representando. Mas ele assume uma forma nas estátuas masculina e feminina. Se a gente olhar qualquer estátua de faraó, o faraó é forte, musculoso, para mostrar para os inimigos que ele é forte. Ele tem um quadril feminino, para mostrar que ele é a união do masculino e do feminino. Ou seja, ele não é só o poder do céu, ele também é a terra. Ele também é o poder da mãe, que é a terra. E aí isso para os caras era herético no último. Sim. Ele é atacado, né? E aí o filho dele nasce Tutankhaton.
E depois Tutankhaton tem que trocar o nome pra Tutankhamon. Por quê? Porque o que acontece? Ele nasce Tutankhaton, então Tut, que é o deus Tote, Anki, que é a cruz que eu te dei, Aton, que é o disco solar. Tá. Quando o pai dele morre, olha aí o culto, né? Nefertiti e Akhenaton. Quando ele morre, o sacerdote de Tebas falou: o negócio é o seguinte, ou você muda, volta para Tebas e volta até a trindade oficial, ou nós vamos dar um jeito de sumir com você. Aí Tutankhaton fala: entendi, vou voltar para o lugar onde tem o culto a Amon e vou trocar meu nome de Tutankhaton para Tut-Ankh-Amon. E aí vira Tutankhamon. Tutankhamon é o filho desse cara aí, filho de Nefertiti. Sim. Aliás, ele não é filho de Nefertiti, ela é madrasta dele, ele é filho de outra esposa de Akhenaton. O que os sacerdotes fazem? Começam a destruir as estátuas dele. Porque se você destrói o nariz, o morto não respira no outro lado. Nossa. Se você destrói a boca, ele não fala e não come. Se você destrói os olhos, ele não enxerga. Então a gente tem hoje no Museu do Cairo um sarcófago, que provavelmente é o dele. A gente não tem certeza absoluta, mas provavelmente é, que o sarcófago está quase inteiro e o rosto dele está todo raspado. Desfigurado. Porque eles tinham essa crença de que o que era mantido aqui preservava a memória de quem vivia lá. A vida que importava era a vida de lá. Isso aqui era um piscar de olhos, é uma passagem. Eles se preparavam a vida inteira para a vida eterna, que era a vida lá do outro lado. A reencarnação do espírito aqui, que é muito materialista. Tipo assim, a gente tá aqui e aqui a gente vai, mas volta. Lá não, lá eles são viajantes. Exato. Né? Eles eram viajantes. Eu tô passando só por uma fase de aprendizado. Tô passando pela infância da minha vida. A vida é lá. A vida é lá. Então era muito importante você manter as coisas. Por isso que os caras eram enterrados com biga, com arma, com ouro, com estátua. Tem um caso muito engraçado. Uma rainha que ela foi enterrada com 365 estátuas pequenas. Porque lá na outra vida você tem que trabalhar, você tem que continuar. Ela fez uma estátua para cada dia do ano, para que cada estátua daquela representasse um servo para trabalhar no lugar dela. Então ela não precisava trabalhar. Ela levou empregados para lá. Ela se enterrou com 365 estátuas para chegar lá e as estátuas trabalharem. Todo dia tinha alguém para trabalhar no lugar dela, para ela não ter que trabalhar. Então, se eles tinham uma crença nesse pós-vida, olha aí, ótimo, olha o sarcófago de Akhenaton. Olha lá, arrancaram o rosto dele. Pra ele não ter boca, não ter nariz, não ter olhos. Ele não vê, não fala, não come. Então, assim, é como se ele precisasse do corpo para voltar à vida em algum momento e ele morresse no mesmo momento. Esse era o pior castigo que você podia ter para alguém. O Tutankhamon é aquele das lendas, né? Que até hoje, ele morreu, inclusive, muito jovem, ninguém sabe exatamente. Eu não sei se já bateram o martelo. Parece que ultimamente bateram, que ele morreu, ele caiu de uma biga, bateu a cabeça e sangrou por dias, assim. Mas foi foi morte? Não, parece que foi um acidente. Foi um acidente. Porque o pessoal tava na dúvida se ele tinha morrido de doença ou não. É filho, inclusive, desse filho cara de Akhenaton, isso. Foi perseguido. Pra te explicar, Daniel,